Brasil é um país construído sobre muitas heranças e a afro-brasileira é uma das mais profundas. No especial Consciência Negra, vamos conversar sobre a importância de preservar esse legado e de manter vivo o diálogo entre passado, presente e futuro. A arte é uma das formas mais poderosas de manter viva a memória de um povo. E é aqui, entre tantas histórias e expressões, que a gente conversa com a pesquisadora Gabriele Nascimento, do Museu Afro-Brasil, Emanuel Araújo. Esse museu é fundado em 2004, um ano após a promulgação da Lei 10.639. Eu sempre acho importante a gente falar da lei porque esse museu ele só existe por conta dessa lei. O museu ele precisava surgir como uma necessidade mesmo de apoiar os professores das redes públicas e particulares da cidade de São Paulo, sobretudo. O museu ele é inaugurado com 1.500 peças da coleção particular do Emanuel Araújo. Então, quando a gente entra dentro desse museu, a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem é essa pessoa, né? Que está por detrás da instituição e idealizou ela. Em relação às pesquisas que ele realizou ao longo da vida, né? Pensando sobretudo essa cultura africana ou essas culturas africanas que chegam aqui no Brasil e da forma ao que ele vai chamar de arte afro-brasileira, né? Quais são as inspirações que esses artistas buscam, seja na arte africana, seja em outros países negros, por exemplo, fora da África. Eu gosto muito de pensar, né, o significado das palavras, e museu tem a ver com memória. A casa da lembrança, a casa da memória, aquilo que quer ser guardado. É nesse sentido que eu acho que a arte ela tem esse papel de formar imaginários, de se fazer pertencente a uma ideia de nação, a ideia de um lugar especificamente, possibilita que o indivíduo se expanda, sabe, socialmente. Ele possa ir para lugares que talvez na realidade, no dia a dia, eles não se veem fazendo parte daquilo. A primeira coisa que eles têm na cabeça é: o museu não é pra gente, esse lugar não é pra gente. A pergunta que se faz sempre, né, dos educadores é: o que vocês esperam encontrar dentro de um espaço de arte, dentro desse museu? E a resposta é quase sempre: coisas velhas. O museu ele fala do passado, mas não necessariamente. A gente tem obras aqui dentro desse museu, por exemplo, que vai desde o século XVIII até o contexto contemporâneo, 2025. No Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo, a arte, a resistência e a contribuição do povo negro para a nossa identidade. Então, quando eles entram dentro desse museu e eles se deparam com a quantidade de artistas, né, negros e negras, a própria história do Emanuel Araújo enquanto um diretor, colecionador, curador, um homem negro de pele retinta. Então, esse espaço permite eles sonharem. Sonhar e se perceber também dentro dessa sociedade. Eu acho que é principalmente isso. O Brasil hoje ele é entendido como o segundo país mais negro do mundo, atrás apenas da Nigéria. Então a gente está falando de uma população onde mais da metade se auto-identifica como negro, né? Ou seja, preto ou pardo. A ideia do museu é formar identidade, formar imaginários. Então quando a gente pensa no papel da instituição museológica na formação do indivíduo, eu acho que primeiro tem aí a importância, né, desse espaço como lugar de identificação, e segundo é pensar também a história dos museus. A gente está falando de um país onde o primeiro museu ele é fundado em 1818 e só mais de quase 200 anos depois é que a gente tem, por exemplo, a fundação de um museu como esse, onde essa grande maior parte da população ela pode se reconhecer, ela pode se ver. Então eu acho que o objetivo principal desse museu é fazer com que a população ela se identifique como sujeito mesmo, né? Um sujeito que foi e ainda continua sendo importante para o Brasil ser o que ele é. Venham no Museu Afro, venham conhecer, aprender um pouco mais sobre essas contribuições que as populações negras em diáspora trouxeram para o nosso país, sabe? Para além da força braçal, para além do trabalho escravo, eu acho que essa narrativa ela ainda está muito presa, né, aos indivíduos de maneira geral. Não se tem como pensar o Brasil se a gente não pensar essas contribuições que aqui chegaram, né, e contribuições sobretudo tecnológicas, de pensamento filosófico. Então, venham no museu. Acho que é uma oportunidade bem grande para a gente aprender a olhar para a população negra a partir de outras perspectivas e, sobretudo, a partir desse caminho tentar construir, de fato, um Brasil que seja mais justo, né?
um Brasil onde a população negra ela possa adentrar diferentes espaços, né? Não só o Museu Afro Brasil, mas todos os museus, por exemplo, Onde ela quiser. onde ela quiser.